Tem um vídeo, Edson, veiculado ontem do Barroso. Eu não sei se vocês viram isso, Silvio, Olavo, que eu queria trazer, já que o assunto é Supremo Tribunal Federal, né? E agora a situação envolvendo a Débora dos Santos, a brasileira que mandou perdeu o mané na estátua com batom e está vivendo essa situação dramática hoje. Nós temos uma Suprema Corte que é uma das melhores do planeta, pelo menos é o que diz o seu presidente. Aperta o play, Edson. Nenhum tribunal do mundo é mais transparente do que o Supremo Tribunal Federal, por duas razões básicas. A primeira, nós deliberamos na frente da televisão. Todo mundo pode assistir o que nós estamos fazendo. Todo mundo sabe as razões que nós damos para cada decisão. Nenhuma decisão aqui é tomada numa sala fora da vista de qualquer pessoa. E nós temos um portal de transparência com todas as despesas que são realizadas aqui no Supremo. Silvio, nenhum tribunal do planeta é mais transparente que o Supremo Tribunal Federal. Essa é a declaração do presidente da casa, Luiz Roberto Barroso. Silvio. Vitória, eu não tenho nenhum receio de dizer que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente, neste momento, né, do Supremo Tribunal Federal, está mentindo. Não tenho nenhum receio em dizer isso. Essa é, inclusive, opinião. Eu tenho esse direito constitucional ainda assegurado, mas eu posso provar que ele está mentindo. Bom, primeiro, quando ele diz que todas as sessões são transmitidas, é verdade. As sessões de plenário são mesmo transmitidas, desde que o então presidente daquela corte, Marco Aurélio Mello, decidiu que a TV Justiça transmitiria as sessões de plenário. Estamos falando de 2002, é um período que remete inclusive com a eleição que levou o PT ao poder pela primeira vez na esfera federal. Vamos lá, são sessões de plenário, mas por que eu digo que ele está mentindo? Porque as decisões são monocráticas, não têm sido tomadas pelo plenário. Do contrário, o plenário já teria se debruçado para reverter as aberrações que o ministro Dias Toffoli tem cometido contra a Lava Jato, especialmente a questão dos acordos de leniência, criticados em editoriais de todos os jornais do Brasil, da mídia tradicional, essa aqui. Nós aqui também somos críticos. Mas se você pegar os editoriais do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, do Jornal O Globo, do Valor Econômico, eles criticam justamente a ausência de decisões colegiadas. Então, quando ele diz que tudo é transparente e transmitido, não é verdade. As decisões são monocráticas, tomadas por uma única caneta, um único magistrado, não são juízes de carreira, com exceção do juiz do Luiz Fux, e o Flávio Dino foi no passado, depois abandonou a magistratura para se tornar político comunista. Mas vamos lá, as decisões são tomadas por uma única caneta, inclusive às vezes de forma a derrubar aquilo que passa por meio de proposta de emenda constitucional no Congresso. Quando uma emenda passa no Congresso, ela precisa de quórum qualificado, é muito difícil conseguir maioria de plenário, principalmente na Câmara dos Deputados. Ela passa por votação em 2 turnos no sistema bicameral brasileiro e tendo tramitado em comissão especial. E uma única caneta, às vezes, risca o que um Congresso Nacional levou anos para construir um remendo constitucional. Vamos ao segundo ponto, quando ele fala em absoluta transparência desse tribunal. Porque os gastos em viagens ao exterior têm sido mantidos em sigilo. Os gastos ao exterior de ministros da corte são mantidos em sigilo. O ministro Dias Toffoli estava lá, por exemplo, com segurança, assistindo a final da Champions League com uma camisa do Real Madrid recentemente. Os ministros do Supremo viajam o tempo inteiro para o exterior para falar do Brasil em Portugal, para falar do Brasil em Londres, em Nova York. Isso é transparência, Pitoli? Então eu me questiono nesse sentido. E finalizo dizendo o seguinte: por que as imagens do aeroporto Leonardo da Vinci em Roma são mantidas em sigilo há 1 ano? De novo, pelo ministro Dias Toffoli, envolvendo um entrevero que não se sabe de fato o que ocorreu entre o filho do ministro Alexandre de Moraes e uma família de Santa Bárbara do Oeste. A família solicita essas imagens porque é parte do processo. Teve a vida devassada, teve de prestar esclarecimentos sem a presença de um advogado ao desembarcar em Guarulhos, depois da passagem pela Itália. De novo, não defendemos nenhum tipo de agressão, nem verbal, contra ninguém. Mas por que não se mostram as imagens? Se isso é transparência,
para o ministro Luiz Roberto Barroso? Bom, então, aí eu é que não sei o que é transparência. Olavo, é a corte mais transparente do mundo, o Supremo? A mesma televisão que é usada como referência para a transparência é que permite um dos STFs mais politizados da história do Brasil. A política dentro do judiciário é um cancro, é tumoral, mata a justiça, extirpa a justiça, quando na verdade quem deveria ser extirpada seria a injustiça. Essa televisão, essa transmissão, essa publicidade é a mesma que leva o presidente Barroso a dizer que venceu o bolsonarismo num discurso dentro da uma entidade altamente politizada. Qual transparência? Silvio, lembrei aqui quando você falou de Portugal. Que transparência... Perdão? Da Itália? Não, Portugal. Que transparência é essa? Que precisamos ir para um convescote internacional, o Gilmar Apaluzza, né? Para discutir questões brasileiras em festas em que a população não é convidada, em festas onde a imprensa não vai. Isso foi amplamente divulgado, a imprensa não foi. O que foi conversado ali, no pé do ouvido, entre um uísque ou um vinho premiado e outro? Sabemos? Olha, não há transparência. Essa transparência é discurso, é fala, não corresponde a fatos. Aliás, o Brasil está muito longe dos fatos. Olha, eu vou trazer um dado aqui que talvez o Barroso não saiba. Silvio, Olavo, na segunda-feira, conversando com a Adriana, esposa do Major Cláudio, e a advogada, a doutora Valquíria Durães, na programação, Silvio, eles estão informando no processo que a esposa do Major Cláudio, preso há 1 ano e meio, está passando pelo câncer, está tratando de câncer, está com depressão profunda e vivendo todas as dificuldades de uma família sem o salário do esposo, ordem de despejo, enfim. Isso foi juntado ao processo, Silvio, e aí saiu, primeiro, a decisão da PGR dizendo o seguinte: essa mulher já está tratando de câncer há 2 anos, 2 anos já deve estar tudo bem, mais ou menos desdenhando de um problema de saúde de uma mulher que está em tratamento agora. Então, a PGR se posiciona dizendo, não tem que soltar do marido para cuidar da esposa, porque já faz 2 anos, então está tudo certo. Primeiro absurdo. E segundo absurdo, no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, diante da prisão do Major Cláudio e do que peticionou ali a advogada doutora Valquíria Durães, contando a situação da esposa, o Supremo Tribunal Federal decide, entendendo que quem está com câncer, quem está em depressão é o preso. Tamanha a displicência, tamanha a falta de zelo, de cuidado, de esmero no trato com a vida de uma mulher que passa pelo tratamento do câncer, esposa de um preso há 1 ano e meio, sem nenhuma justificativa. Lembrando que o Major Cláudio está esquecido na cadeia, porque eles estão afirmando que não existe mais nenhum oficial da PM do DF preso, mas tem um major lá dentro. Então veja, esse Supremo Tribunal Federal, transparente, está trabalhando dessa forma para cuidar da vida dos outros. Está usando de provas de uma investigação pela metade para julgar e está chegando no plenário pronto para votar. Nós não sabemos o que acontece em salas fechadas. A decisão acontece ali num jogo de cena, quando se acendem as luzes dos holofotes de decisões que já estão ali em textos prontos e acordadas dos bastidores. Como é que nós sabemos como uma turma vota diante de um tema? É porque tem um fechamento político diante daquilo, diante do assunto. Caiu na turma tal, e vai votar assim. Caiu na outra turma, vai votar assado. Nós já sabemos o posicionamento político destes. Agora, diante dos absurdos do 8 de janeiro, por exemplo, nós sabemos que o ponta de lança define, todos seguirão. Todos seguirão. O que Alexandre de Moraes define, está definido. E, surpreendentemente, pessoas
do cabedal, do gabarito, da qualidade de Luiz Fux, por exemplo, seguem o voto de Alexandre de Moraes sem a menor contestação, mesmo sabendo que se trata de um absurdo. Então veja, que transparência é essa? Né? Que transparência tão embaçada é essa? Que me faz crer que o que um decide todos seguirão, independentemente de estarem destruindo vidas, famílias inteiras. Não, ele votou assim, eu também voto. É isso que sugere. E essa decisão foi tomada dentro de uma sala onde não tem a TV Justiça, que os alçou a qualidade de estrelas. O cara abre a geladeira hoje, acende a luzinha e sai falando. Se sente em casa. Né? Parece que ele, estão gravando. É isso que nós vemos hoje. Nós temos ali popstars que decidem em salas fechadas e criam aquele jogo de cena na votação durante os seus posicionamentos e os seus votos. Infelizmente. Mais alguma coisa, Olavo? Só ponderaria, Vitório, se você permitir, rapidamente, 4 pontos, falando de decisões absurdas, né? 4 pontos, uma decisão do STF, por exemplo, da questão do aborto, contra a orientação do Conselho Federal de Medicina, propiciando dor, infligindo dor ao feto. Que transparência é essa? E o Clezão, quando morreu, segundo ponto, em que o ministro disse assim, morreu de mortes naturais, morreu de causas naturais. Peraí, que causa natural o quê? Não foi tratado. E se nós estendermos, Pitoli, o STF para o TSE, que durante as eleições não se pôde dizer que Lula era amigo de ditador, não se pôde dizer que Lula... Foi proibido dizer que Lula é ladrão, proibido dizer Lula é ladrão. Enfim, são decisões que estão longe de transparência, estão longe da verdade, estão longe da dignidade, enfim, bem longe. Silvio, algum complemento? Olha, Pitoli, eu acho que eu queria tocar só rapidamente num ponto que você traz sobre a figura que se criou em torno do ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois daquele 2002, que eu disse agora há pouco, quando foram instaladas as câmeras, né, a transmissão das sessões da TV Justiça, por ordem do então ministro Marco Aurélio Mello, corria em Brasília, naquela época eu morava em Brasília, acompanhava o Congresso Nacional, corria uma brincadeira que dizia assim, quando tinha a sabatina de determinado ministro, dizia, olha, alguns ministros que estão lá no Supremo, que vão chegar ao Supremo Tribunal Federal, olha, eles estão começando a achar que são deuses. E aí os outros, né, as pessoas perguntavam, os senadores, né, mas e os demais? Bom, aqueles já têm certeza. Então, hoje o que nós temos são 11 deuses, né? É um verdadeiro Olimpo. E você disse, bom, mas ninguém pode contestar nenhuma decisão monocrática, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes em relação ao 8 de janeiro? Não pode. Porque, por exemplo, quando o ministro André Mendonça divergiu sobre, inclusive, a postura do Flávio Dino, à época ministro da Justiça, e o sumiço das imagens do ministério, o ministro Alexandre de Moraes reagiu. Isso é facilmente encontrável no Google, para quem tiver curiosidade, que diz, ministro, tenha dó. Foi assim que ele reagiu em relação ao André Mendonça. Do tipo, eu decido aqui e acabou, né? Sendo que imagens de um prédio invadido, eu tenho certeza que quem está na nossa audiência e mora num prédio que tem câmeras, por exemplo, sabe que se o prédio for invadido, qualquer roubo, qualquer confusão, qualquer problema que tiver no prédio, a primeira coisa que você faz é guardar as imagens para tentar descobrir o que de fato aconteceu. E ainda lembrando que o Flávio Dino, para a Globo, disse que estava no Ministério... De camarote. De camarote, e na CCJ da Câmara, salvo engano, ou na Comissão de Segurança Pública, não me lembro mais de uma comissão da Câmara, disse que não estava. Então, né, tem um ministro da Justiça que não encontra o caminho para praticá-la mentindo. É inacreditável.